Eu não entendia por que que a minha mãe me odiava tanto, até eu descobrir o real motivo por trás de tudo isso. Bom, essa história, mas já aconteceu há muito tempo atrás. Hoje em dia, eu já tô assim, já sou adulta, tenho minha família, já sou casada e tal, mas naquela época foi algo que me machucou muito, até hoje ainda me machuca. A minha mãe, ela me teve muito nova. Minha mãe me teve quando ela tinha 14 anos de idade. E eu morava eu, ela e o meu avô, que era o pai da minha mãe. E assim, desde quando eu nasci, eu tenho assim algumas lembranças nos meus primeiros anos, onde a minha mãe me tratava bem, onde ela cuidava de mim. Mas eu também tenho algumas lembranças que depois de uma certa idade, ali por volta de 7, 8 anos, a minha mãe já começou a ser um pouco agressiva comigo. Não assim do tipo de pegar, me agredir, me bater e tal. Não, ela era agressiva assim, verbalmente. Ela não era carinhosa, ela não era de cuidar de mim, na verdade, ela brigava muito comigo, ela tinha uma implicância absurda. E quando eu comecei a pegar a fase da adolescência, piorou ainda a mais toda essa situação. E assim, naquela época, como eu falei pra vocês, eu morava com o meu avô. O meu avô, ele sempre me tratou muito bem. Gente, ele me mimava. Ele era incrível assim comigo, sabe? Eu não tinha o que reclamar dele, eu via ele como meu pai mesmo. Tanto que eu chamava ele de pai. E ele era perfeito, ele era maravilhoso comigo. Tudo que a minha mãe não me dava de carinho, de amor, o meu avô me dava. Então, meio que uma coisa ele supria a outra. E assim, a minha mãe e o meu avô, eles brigavam muito, gente, muito, 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 muito. Mas assim, eu nunca entendi o porquê que a minha mãe ficava ali se ela não gostava tanto assim do meu avô, sabe? Porque eles brigavam muito e eu não entendia por que que ela ficava ali, por que que ela não saía da casa, mas também não me metia muito nisso. Quando eu comecei a pegar a fase da adolescência, aí que a minha mãe começou a implicar muito comigo. Ela não deixava eu usar short dentro de casa, ela o tempo todo tinha que estar usando calça, sabe? Ela não deixava eu usar top, coisas assim, eram sempre coisas que cobriam o meu corpo. Quando eu ia pra rua, ela não deixava eu ficar muito tempo sozinha, ela sempre tinha que saber onde eu estava, com quem eu estava, que horas eu ia voltar. Tudo assim. Ela era muito controladora, sabe? Eu pensava que esse controle dela era uma forma de me proteger, uma forma dela dizer que gostava de mim, de me amar, mas sendo que quando eu estava em casa, era o tempo todo ela gritando, brigando, implicando, qualquer coisa que eu fazia nunca estava bom, e eu nunca entendia isso. Pois bem, até que chegou uma época aonde o meu avô, ele acabou ficando muito doente e ele acabou falecendo. Eu me lembro que nessa época eu tive uma briga muito feia com a minha mãe, porque eu senti muito a morte dele, sabe? Eu fiquei arrasada, fiquei, meu Deus do céu, parecia que meu mundo tinha acabado, eu tinha perdido o amor da minha vida que era o meu avô. E aí eu me lembro que eu fiquei extremamente arrasada, mas a minha mãe não. A minha mãe, ela ficou feliz com a morte dele. Inclusive, no mesmo dia que ele morreu, ela chamou umas pessoas para nossa casa, ela fez churrasco com bebida e tal, parecia que ela estava comemorando a morte dele. E aquilo foi uma coisa que causou uma briga muito grande entre eu e ela, porque eu falava que ela não estava respeitando ele, que ela não estava respeitando aquele momento e tal. E aí a gente brigou um pouco sobre dentro do meu quarto. Quando foi no dia seguinte, a gente tornou a brigar de novo por causa daquilo, porque eu fiquei com muita raiva dela. Fiquei com muita raiva, tipo, poxa, meu avô acabou de falecer, tu tá comemorando a morte dele. E foi no meio de toda essa briga, eu acho que ela chegou no limite dela, não sei, mas foi no meio de toda essa briga que ela virou pra mim e falou que eu não devia amar aquele homem, que eu devia, na verdade, ter ódio dele. E aí eu, sem entender o motivo, fui questionando, 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 até que ela me disse que quando ela era mais nova, quando ela tinha mais ou menos a minha idade, só que na verdade um pouco mais nova, ela tinha sido abusada por ele, várias e várias vezes, e que ela tinha ficado grávida dele, e que dessa gravidez veio eu. Então, ou seja, além de eu ser filha dela, eu também era irmã dela. E foi ali naquele momento que eu entendi o porquê que ela me odiava tanto. Porque ela olhava pra mim e ela viu o reflexo dele, sabe? E ela olhava pra mim e ela viu o quanto eu era bem tratada por ele e o quanto eu amava ele, sabe? Então pra ela era tudo muito difícil. E ali a gente sentou, a gente conversou e ela me contou, né, que ela tinha sido abusada por ele e tal, que ela tinha ficado grávida e tudo. Naquela época ela era muito nova, ela era besta, ela não entendia toda a situação, ela tinha medo dele, ela morria de medo dele. E quando eu nasci, ela continuou morando lá, porque ela não tinha pra onde ir, ele sustentava a gente. E de acordo que eu fui crescendo, ela foi ficando com medo que ele fizesse comigo a mesma coisa que ele fazia com ela. É, como quando eu nasci, ele começou a me sustentar e tal, ele meio que tinha a minha guarda. Perante a justiça, ele tinha a minha guarda. Então, porque ela não trabalhava, né? Então, assim, eu meio que eu era ali dele, sabe? Como já tinha se passado muitos anos, ela meio que acabou deixando aquela situação. E ela tinha muito medo que ele fizesse comigo tudo que ele fez com ela.
Então era por isso que ela estava sempre de olho em mim, era por isso que ela não deixava eu usar short dentro de casa, era por isso que eu tinha que estar o tempo todo com roupa que cobrisse todo o meu corpo, era por isso que ela sempre precisava saber onde eu estava, com quem eu estava, tudo isso. E por mais que ele me tratasse muito bem, porque assim eu não me lembro de nenhum momento onde ele tenha faltado com respeito, onde ele tenha feito alguma coisa pra mim, eu realmente não me lembro, então eu acho que ele nunca fez. Mas por mais que ela visse o tratamento que ele dava pra mim, que era um tratamento bom, ainda assim ela tinha muito medo. E como ela via o quanto eu amava e o quanto eu tratava ele muito bem, aquilo dava muita raiva nela, mas ao mesmo tempo ela não queria falar, ela queria estar por perto. Enfim, no final de tudo a gente acabou conversando. Hoje em dia eu lembro do meu avô com metade de mim lembra dele com carinho, porque ele foi uma pessoa boa pra mim. E outra metade lembra dele com muita raiva, sabe, com ódio por tudo que ele fez pra minha mãe, pela forma como eu via o mundo, né, e por fato assim de que possivelmente ele poderia ter feito mesmo comigo se a minha mãe não estivesse por perto. Eu e ela, gente, ainda não tem uma relação maravilhosa, apesar de que hoje eu já sou casada, como falei, tenho minha família, tenho a minha vida. Eu e ela, a gente tem uma proximidade, a gente conversa, ela me visita, eu visito ela, mas eu não diria que é aquela super relação de mãe e filha, sabe? Mas eu também entendo o lado dela e eu não forço a nada. Hoje em dia, só o fato de eu saber a verdade, de eu saber tudo o que aconteceu e de eu ver o esforço dela também estar um pouco perto de mim, eu acho que já vale muito. Não sei se algum dia lá na frente a gente vai ter uma super relação de, tipo, ser muito amigas, mas por enquanto, pouquinho em pouquinho que a gente tá construindo, tá me fazendo muito bem.